Olá, olha eu de novo. Hoje eu falei que eu ia contar um pouquinho das minhas aventuras, né? É para dar risada, né? Para brincar. Então veja, eu dos meus 18 aos meus 28 anos, 1982 até 1992, mais ou menos, eu fui desenhista. E ser desenhista era um negócio até legal, né? Pena que o mundo tá ficando chato. Mas ser desenhista era isso aqui, ó. Você trabalhava numa prancheta de 1 metro por 1,20 m, tá? Olha, eu trabalhava assim, eu tenho poucas fotos, mas eu trabalhava assim, ó. Esse aqui era eu, trabalhando, último emprego, carteira registrada, bonitinho, CLT, olha que maravilha. Então, 10 anos da minha vida, eu fui desenhista projetista, checador de projeto. E o legal do projeto é que você trabalhava em salas muito amplas, eram salas muito grandes, e tinham 10, 12, às vezes muito mais pranchetas, né? Então, você trabalhava, e uma coisa muito comum naquela época, porque você trabalhava com a cara na prancheta, desenho, você estava ali, e a prancheta normalmente em pé. Então você não via o movimento em volta, você não está preocupado com os caras, você está preocupado com o seu serviço. E, meu, era muita sacanagem. E eu era primeiro que eu era cascudo, eu era briguento, né? E então o pessoal não brincava muito de mão comigo. Mas eu gostava de fazer caricaturazinha, desenhinho, gostava de piadinha, mas não de pôr a mão. Piada de pôr a mão não é piada. Mas o pessoal fazia. Quando você trocava o desenho, você passava benzina na prancheta para limpar ela, para pôr outro desenho, para ela ficar verdinha. Rapaz, um dia um cara passando benzina, com a prancheta em pé, passando benzina, o cara chegou, o outro desenhista chegou e acendeu o isqueiro por trás da prancheta. Ah, aquela benzina pegou fogo. Foi um fogaréu incrível dentro da empresa. E o pior, os caras eram da CIPA. Eram os bombeiros da CIPA que fizeram essa brincadeira. Não fui eu, não. Então, meu, tinha muita brincadeira. Muita. Você ficava das 8 da manhã até as 18 da tarde. Das 8 às 18, com a cara na prancheta. Então, você extravasava na prancheta. Era normal. E entre os causos mais comuns, eu tenho né, vou contar 2 logo de uma vez. Eu trabalhei numa empresa lá em Cotia, e essa empresa era uma empresa pequena, metalúrgica também, e nós levávamos chocolate. Isso era vício de desenhista, você leva chocolate, balinha. Putz, eu comia bala para chuchu. E fica ali comendo, olhando o desenho, porque você trabalha muito com a cabeça, né? Desenho e tal, você fica analisando o que você está fazendo. E aí, os caras roubavam chocolate, bala, então você não podia deixar nada na gaveta. Por quê? Porque os caras roubavam. E aí meu chefe, era um engenheiro, era o responsável pela seção, chegou lá e falou pra mim, falou, puta, cara, eu era desenhista projetista nessa época. Pô, os caras roubam chocolate, é mais chato isso, pô, a gente deixa, põe chocolatinho pra comer. Eu olhei pra ele e falei assim, você quer que eu resolva? Ô, como é que você faz? Eu falei, deixa comigo que eu resolvo. Eu trabalhei em fábrica de chocolate, então de chocolate eu entendo um pouco. Eu saí, na hora finalizou o expediente, eu saí, parei e comprei no supermercado uma caixa pequena, mas cheinha, de bombom sabor laranja. Ah, era tudo que eu precisava. E aí, eu ia anestesiar a boca dos caras. Com o quê? Eu já tinha feito o planejamento. Aquela pomadinha que o dentista usa para anestesiar a boca antes de aplicar a injeção, aquilo é sabor laranja e é um anestésico. Levei para minha casa, peguei o bombom. O bombom era parecido com sonho de valsa. Era o mesmo modelinho, só que um pouco menor. Ele era menorzinho. Tirei o fundo, o waffle do fundo,
tirei o recheio de laranja e xilocaína, sabor laranja. Enchi, punha o waffle de volta, pegava o chocolate, um chocolate derretido, passava em cima para ficar perfeito. Punha na mesma embalagem, dobrava com todo carinho, para não parecer que ele foi violado. Pum! Fiz isso em toda a caixa de bombom. Troquei o recheio por anestésico sabor laranja. Tá bom. No dia seguinte, como eu sempre usei jaquetão, eu sempre adoro jaqueta, adoro, desde de moleque, adoro jaqueta. Levei na minha mochila, peguei sem ninguém ver, coloquei a caixa na jaqueta, fui até a prancheta do meu chefe. Era sempre a última, o chefe ele ficava na última prancheta para ver todo mundo. Cheguei para ele, chamei ele e falei, ó, quer resolver? Oh, quero. Falei, tá aqui. Deixa aberta a caixa na sua gaveta, como se fosse seu. Falei, deixa comigo. Ele pôs lá e nós saímos. Ele foi para a fábrica e eu. Isso era umas 10h30 da manhã. E eu fui para minha prancheta, não tô olhando nada. A minha prancheta normalmente era a primeira. E eu tô na minha, não tô nem aí. Cara, quando foi 15 pro meio-dia, ele me chama. Meu, sumiu tudo. Falei, sumiu? Não precisa se preocupar. Nós vamos descer para almoçar, você vai ver os caras com a boca dura. Por quê? Tá tudo anestesiado. Se eles comeram chocolate, tem anestésico dentro. Não, eu falei, lógico, você achou que eu ia fazer de... Deixei. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Meu, na hora do refeitório eu desci com o chefe, sentamos na mesa. Os caras sentaram do lado, era 3 que roubavam o chocolate. Eles faziam assim, cara, eles não conseguiam comer porque a boca tava toda anestesiada. Meu, babavam. Meu, foi um barato. Aí depois o chefe catou eles, lógico, deu um sabão neles. Nunca mais roubaram o chocolate. Mas eu acho que eles não esqueceram disso até hoje. Comeram, ficaram com a boca anestesiada. Não sei o que tá acontecendo. Eu aprontava todas, cara. E tinha. E eu não fazia, porque eu não gostava. É como esse caso do cara lavando a prancheta, o cara meteu fogo e pegou fogo na prancheta. Apagaram, mas é muito perigoso. Deu aquele boom, né? A benzina, ela é muito, muito forte. E outro que aprontaram, que eu também não tive nada a ver com isso, eu só vi, tinha uns caras que iam dormir no banheiro. Normal também. Normal, o cara fica cansado de fazer aquilo, e o cara vai pro banheiro tirar um cochilinho, fica lá 1 hora, 1h30, sentado na privada dormindo. E naquela época nós usávamos máquinas para tirar cópia de desenho papel vegetal, eram máquinas que eram com amoníaco mesmo, concentrado. E eles revelavam o desenho com amoníaco. Meu, o cara pegou um copinho de café, aquele de plástico, encheu de amoníaco, chegou embaixo da porta e jogou. Meu Deus, aquele ali eu fiquei preocupado. O cara se batia no banheiro, porque aquilo sobe, aquilo dá um choque. E o cara se batia, esmurrava até conseguir abrir a porta, que a porta é fechada por dentro, e sair. Mas nossa, ele saiu muito mal, vermelho e tal. E os caras se matavam de dar risada. Então acontecia, você tinha que tomar muito cuidado. Outro que aconteceu, também numa metalúrgica muito grande, lá nós tínhamos mais de 10 pranchetas, técnicos, era uma sala muito grande, 2 filas de prancheta. E a minha prancheta era a primeira, do lado da mesa do chefe. Né? O chefe ali, ele não desenhava. O encarregado, ele não desenhava, ele não sabia desenhar. Encarregado, aliás, aquela empresa era tudo de bom. Era uma empresa metalúrgica e o engenheiro responsável pela metalúrgica era o engenheiro agrônomo. Tudo a ver, ele entendia tudo de planta, menos da metalúrgica. Mas era sobrinho do dono da empresa. Não tenho o que falar. E o chefe, ele não era desenhista, ele não entendia, mas era o chefe do setor. Tá bom. Então trabalhava eu do lado dele, mais um projetista. O Erasmo. O Erasmo trabalhava ali do lado. E um dia saiu o Erasmo, saiu o chefe, fiquei só eu ali.
E quando ficava só eu, tinha que atender o telefone. E aí tocaram pro... Atendi. Pois não? E o cara muito arrogante, eu quero falar com o Erasmo. Eu falei, ó, ele não tá. Mas eu quero falar com ele. Eu falei, quem quer falar com ele? Puta, aí o cara me solta a pérola. Fala que aqui é o Preguinho. Cara, meu sobrenome é Martelo. Ah, rapaz, eu dei uma risada, eu não aguentei, eu sou muito espontâneo. Eu dei uma risada. Falei assim, quê? Ô, Preguinho, fala aí, aqui é o Martelo. Rapaz, ele jogou o telefone no chão. Passou a mão numa barra de ferro. Ele passou a mão numa barra de ferro. O telefone caiu e tal, eu quero que se dane. Desliguei o telefone e voltei a trabalhar. Ele passou a mão numa barra de ferro e veio pro escritório. Daqui a pouco eu escutei uma gritaria. Socorro, segura. Eu tô lá no fundo, lá na minha prancheta. Aí daqui a pouco veio um dos técnicos me chamar. Martelo, corre aqui. Eu falei, corre aqui. Corro, né? Vamos aí. Quando eu cheguei lá, tinha um cara mulato, forte, com uma barra de ferro, e os caras segurando a barra de ferro. O cara olhou pra mim e falou, pega seu documento. Eu falei, pra quê? Pega seu documento. Peguei o documento, puxei, tava no meu bolso. Aí o técnico falou, tá vendo? O nome dele é Martelo mesmo. O cara achou que era brincadeira. E passou a mão na barra de ferro e subiu da fábrica pra me matar, porque ele achou que eu tava tirando sarro da cara dele. Não prestou. Era só porcaria. Outra que eu passei também, eu tinha trabalhando numa empresa e tinha o horário do café. Eu acho que o café era 10 horas. 10 horas você tinha 15 minutos para um café. Tá? Sistema europeu. Tá bom. E aí eu tô com uma moça linda, uma alemã, cara. Linda. O nome dela era Isis. E, cara, nós tínhamos muitas brincadeiras. Eu fazia engenharia nessa época. Nós tínhamos muitas brincadeiras na engenharia. Engenheiro é piadista. Engenheiro só sabe fazer piada. Puta, era loucura. A gente fazia piada de tudo. E aí, bom, pra vocês terem uma ideia das piadas, a gente chegava, nós entrávamos 6h30, nós chegávamos 5h30 na faculdade e ficava 1 hora contando piada na cantina. Então, puta, a gente contava piada demais. E aí, eu contava piada, e tinha uma que a gente usava, era muito engraçado. Era muito engraçado pra mim, tá? Olha, foi um prazer quase que sexual. E você dava a mão, foi um prazer quase que sexual. Mas era gozação, era brincadeira. E eu sei que essa moça, ela era linda. Pensa numa alemã jovem, ela devia ter uns 25 anos na época. Eu tinha nessa idade também. A coisa mais linda, era um bombonzinho. E, lógico, quem é que não quer um bombonzinho, né? E eu me dava muito bem com ela. Mas era alemã mesmo. Então tem outra educação, outra filosofia de vida. Pensa em outra coisa. E ela era engenheira. Eu acho que ela é engenheira química, né? E ela foi fazer um teste numa multinacional. Não vou falar o nome aqui, mas existe até hoje. E, ela passou assim por todos os testes. E ela chegou para fazer o último teste com o diretor da empresa. E o diretor pegou a ficha dela. Você sabe alemão? Ela falou, sei. E ele passou a fazer a entrevista em alemão. Mas ela era fluente em alemão. E ela respondeu tudo perfeitamente. E ela estava me contando isso. E aí, ela contou que ela chegou no final, fez a entrevista, o cara olhou bem para um cargo de gerente. E o cara olhou para ela e falou assim, olha, meus parabéns, você me impressionou. Você é de longe a melhor candidata, tá? Não tem outra. Você é de longe melhor que qualquer candidato. Você passou na entrevista em alemão, você passou tudo perfeitamente. Só que esta empresa, não vou falar o nome,
ela não aceita mulheres em cargo de direção. Então eu não vou te contratar, não porque o seu teste foi maravilhoso, você é muito apta ao cargo, só que por uma filosofia da empresa eu não vou te aceitar, tá? Ela olhou, disse que olhou pro cara e falou, entendeu, ela entendeu a situação, e falou, tudo bem, eu entendo a filosofia da empresa, agradeço pela atenção. Aí o cara levantou, deu a mão pra ela e falou, olha, mas foi um prazer quase que sexual. Puta merda! Eu não aguentei, cara. Eu na hora, porque era uma piada que a gente usava, não era pra ofender ninguém, a gente brincava entre nós na engenharia. Cara, eu não aguentei, eu soltei uma risada. Eu ri da palhaçada, porque eu lembrei da... Meu amigo, pra que eu fiz isso, xará? Meu, do jeito que ela tava tomando café com o pãozinho que eles davam lá, ela pegou, colocou em cima da bancada, virou as costas, nunca mais ela falou comigo. Tentei falar com ela, ela nunca mais. Filosofia filosofia estrangeira é outro papo. Ela nunca mais falou comigo. Só por causa disso. Que preconceito. Então passei, cara, passei. Nossa, a engenharia, ela me trouxe muitas histórias boas, histórias interessantes. E a gente brincava muito, a gente podia brincar, né? E era divertido. A última que eu vou contar para vocês, os colegas fizeram uma sacanagem com a minha moto, porque eu tinha cadeira cativa no estacionamento de moto. A faculdade deixou um espaço para nós estacionarmos as motos dentro da faculdade, mas você pagava, não era nada de graça não. E eu comprava um monte de bilhete. Eu até dava bilhete para os outros que precisavam. Os caras, quando precisavam estacionar e não tinham bilhete, vinham me procurar. Então eu era presidente do centro acadêmico, um dos presidentes do centro acadêmico da faculdade. Então, eu não estava nem aí com a macarronada. E ganhava muito bem, obrigado. E eu sei que os caras me fizeram uma sacanagem na minha moto. Minha moto, ó, CBzona vermelha, a coisa mais linda. Deixa eu ver. Ah, eu tenho, tá aqui. Era a coisa mais linda do mundo. Eu ainda vou remontar essa moto, você vai ver. No dia que eu remontar, eu publico. E minha moto era o xodó, meu xodó. E os caras foram lá e sacanearam minha moto. Eu falei, deixa comigo. Lembrei. Lembrei porque eles me sacanearam. Eu marquei um jogo extra fora da faculdade, com uma aluna da faculdade, que eu namorei. Naquela época eu não tava nem aí com a macarronada. Eu namorei com ela, e ela, nossa, ela era muito bem de vida, ela ganhava muito dinheiro. E aí nós marcamos um joguinho. E eu fui, naquele dia, sem nada. Esportivo, muito bem. Só que o esportivo naquela época era outro, de amarelo. Esportivo amarelo, olha só. Calça, camisa, pullover. Cheguei na faculdade, parei a moto. E os colegas esperando eu entrar, todo mundo sabia. E eu saí na faculdade. E aí os colegas vieram atrás, e eu parado na calçada, esperando. Eu sou, afinal de contas, o bombom sou eu nesse caso. E os caras olhando, falando, meu, o que você veio? Eles entre eles, falando alto pra eu ouvir. O que você veio fazer na faculdade hoje? Aí o cara, não sei. Ah, mas você tem que trazer material, você não trouxe caderno, não trouxe nada. Ah, mas faculdade é muito barata. E eles tirando sarro e eu só olhando, na ponta da calçada. Daqui a pouco ela veio, parou o carro e abriu a porta. Ela abriu a porta pra mim. Como eu falei, o bombom sou eu, né? Ela abriu a porta. Eu entrei assim, joguei o capacete no banco de trás, olhei pra eles e fiz assim. Ah, meu. E fui embora, fui pro jogo. Quando eu voltei, a faculdade já estava fechada. Eu fui buscar, eu conhecia o pessoal da segurança, eu pegava minha moto lá dentro, não tinha problema. Quando eu entrei, cara, eu não tinha uma moto, eu tinha uma árvore de Natal. Os caras pegaram, eles gastaram um caderno universitário. Eles tiravam, eles faziam faixas e escrevia
a vida não é só sexo. Nós temos que estudar. E fizeram um monte de bilhetinho. Enfiaram na moto toda, cara. A moto era... Eu passei mais de meia hora tirando papelzinho. No motor, no guidão, no banco. Abriram a tampa do tanque de gasolina da CB e colocaram os papelzinhos tudo em volta. Tudo com mensagenzinha desse tipo. A vida não é só isso, temos que estudar. Olha... Era verdade, tá? Hoje eu acho que eles até escreveram a verdade. Mas, puta... Eu fiquei meia hora, 40 minutos tirando aqueles papelzinhos. Eu fiz um bolo de papel na mão. Eu falei, esses caras vão me pagar. Fui embora. No dia seguinte, voltei. E os caras tirando sarro. Você viu alguma coisa na sua moto? Eu, não. Minha moto? Tava perfeita. Eu vim aqui, peguei. E eles tudo... Eu falei, meu, deixa eles comigo. Fizeram sacanagem. Aí, fui lá. Eu sou um cara muito bonzinho. Passou no outro dia, eu parei numa farmácia, comprei camisinha lubrificada, porque pro amigo meu tem que ser tudo do melhor. Lubrificada. Era tudo motoqueiro, Cara, eu entrei na faculdade, todo mundo me viu, eu tô lá com meu materialzinho e tal, tudo direitinho. Eles entraram pra aula, eu não entrei. Aquele dia eu não entrei na aula, eu voltei pra casa. Fui lá e coloquei as camisinhas nos manetes da moto. No manete da moto, onde pega com a mão. Dos dois lados. Mas soquei. Todas as motos eu coloquei. Rapaz. 11h30 da noite, quando acabou as aulas, os caras sentaram. Isso porque eles me contaram. Os caras sentaram nas motos. Conforme pegou, aquilo virou. Aquilo é lambuzado de vaselina. Rapaz, e passava no pano. Ia no banheiro, pegava sabão, passava. E aquilo continuava escorregando. Rapaz, me xingaram. Me xingaram. Aí eu, dia seguinte, voltei. E os caras putos da vida comigo. O que eles fizeram? Eles pegaram um tubo de pasta de dente, aquele maior, sabor menta. E meteram na moto inteira, cara. Onde você pudesse pôr a mão, tinha aquela bendita daquela pasta de dente. Cara, quando eu saí no estacionamento, que eu senti o cheiro, eu falei, minha moto. Fui lá e tirei. Eu já sabia, fui lá e tirei. E era pasta de dente, não ia fazer nada. Mas peguei a flanela, tirei, limpei, dei risada, falei, vocês não me pegaram. Pra que eu fiz isso, cara? Pra quê? Cara, eles desmontaram minha moto inteira. E esconderam as peças ali na rua, na 9 de julho, onde, em frente à faculdade. Eles esconderam as peças inteiras. Eu montei a moto, era essa aqui. Eu montei a moto inteira. Eu achei espelho, eu achei tudo. Tudo que eles podiam tirar, eles tiraram. Só não achei o banco. Eu não achei o banco. Eu procurei, falei, quer saber? Eu vou pra casa sem o banco mesmo. Dane-se. Sem o banco, a gente vai. Amanhã eu vejo, compro outro. Aí quando foi 11h30 que eu saí, eu ia com a moto daquele jeito. Aí o Adilson chegou e falou, você não achou o banco? Eu falei, não, nem vou. Cara, ele tinha escondido o banco em cima da árvore. Ele subiu na árvore, inclusive ele subiu pra tirar. E me entregou o banco. Não sacaneia mais nossas motos. Aí nós fizemos um acordo de não sacanear mais as motos. Mas, meu, era muito sacanagem. Foi uma juventude perdida, mas foi engraçada. Tá bom? Espero que vocês se divirtam com o vídeo. São minhas pequenas lembranças. Eu tenho muitas, cara. Eu aprontei muito. Né? Foi o Opala assombrado. E assim foi. Minha vida foi. Tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima.